No vídeo anterior, a gente viu quais parâmetros populacionais são usados para quantificar o crescimento populacional. Basicamente, o número de nascimentos e mortes e também o movimento dos indivíduos, a imigração e a emigração. Nesse vídeo, a gente vai ver como transformar esses valores em taxas para chegar na taxa de crescimento populacional. Então, vamos transformar esses números em taxas, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. As taxas, elas são sempre dependentes do número de indivíduos existentes. Então, o número de indivíduos que vai nascer ou morrer depende do número de indivíduos que existe naquela população. A taxa de natalidade, o N minúsculo, é calculado como o número de indivíduos nascidos, ou seja, os novos indivíduos que nasceram nessa população, dividido pelo número de indivíduos existentes na população, que é esse N maiúsculo. Então, no exemplo anterior, a gente tinha 20 indivíduos e nasceram 12. Então, a taxa de natalidade vai ser 12 dos novos indivíduos que nasceram, dividido por 20, que são os indivíduos existentes na população no momento anterior. Então, o nosso N minúsculo vai ser 0,6, ou seja, eu tenho, em média, 0,6 novos filhotes para cada indivíduo existente na população, pelo intervalo de tempo em que a população foi estudada. A taxa de mortalidade segue a mesma lógica. Então, a taxa de mortalidade vai ser calculada, vai ser chamada M minúsculo, e ela vai ser calculada considerando o número de indivíduos que morreu dividido pelo número de indivíduos que existia na população, o N maiúsculo. No exemplo anterior, eram 20 indivíduos, morreram 2, então a nossa taxa de mortalidade é de 10% ou 0,1. Uma vez entendido como a gente chegou nas taxas de natalidade e mortalidade, a gente vai usar essas duas taxas para chegar na taxa de crescimento populacional. Então, considerando aquela primeira equação que eu coloquei lá atrás, o tamanho da população num determinado período é igual ao tamanho da população no período anterior, mais os indivíduos nascidos, menos os indivíduos mortos, mais os indivíduos que imigraram, menos os indivíduos que emigraram. A nossa primeira simplificação, a gente tirou a imigração e a imigração do processo, então ficamos só com o número de indivíduos existentes, mais os nascidos, menos os mortos. Agora a gente transformou os nascidos e os mortos, considerando a população existente, na nossa taxa de natalidade e mortalidade. Então, o N minúsculo é igual ao número de indivíduos nascidos dividido pelo N total, ou o N no tempo T, e a taxa de mortalidade é o M minúsculo, mortos, dividido pelo número de indivíduos no tempo T. Então, entendendo de onde vêm as taxas de natalidade e de mortalidade, agora a gente vai usar essas duas taxas, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, e chamar ela de taxa de crescimento populacional, ou taxa de crescimento intrínseco populacional, que é o R minúsculo. Então, escrito aqui de novo, a taxa de crescimento populacional é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. De forma que, se a gente tem uma taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade, o R vai ser positivo, certo? A população vai estar crescendo. Se a taxa de natalidade for menor do que a de mortalidade, ou seja, se a gente tem mais indivíduos morrendo do que nascendo, a população vai estar diminuindo e o R vai ser negativo. Tá? Então, matematicamente, isso é escrito aqui embaixo, quando N maior do que M, R é maior do que zero, e quando N é menor do que M, R é menor do que zero. Agora a gente vai colocar R nas equações anteriores para a gente chegar numa equação de crescimento populacional. Então, a gente já tinha aqui o número de indivíduos no tempo T mais 1 é igual ao número de indivíduos no tempo T, mais a taxa de crescimento populacional, vezes o número de indivíduos que existia na população. Se eu estiver interessada não no tamanho da população no NT mais 1, mas sim na variação da população entre os meus dois tempos, T mais 1 e T, eu tenho que a variação populacional entre T mais 1 e T, ou seja, NT mais 1 menos NT, é igual
a R, que é a taxa de crescimento populacional, vezes NT, que é o número de indivíduos que existia na população no início do meu estudo. Então, se eu transformar essa minha variação populacional em ΔN, ou seja, numa variação de tempo que pode ser de qualquer tamanho, em geral de um tamanho bem pequeno, a minha variação populacional vai ser a minha taxa de crescimento populacional, R, vezes N maiúsculo, que é o número de indivíduos da população. Quando eu transformo ΔN numa equação diferencial, dN dt, ou seja, a variação do número de indivíduos em uma variação de tempo, eu tenho uma equação que a gente chama de modelo contínuo de crescimento populacional, que é dN dt é igual a R minúsculo vezes N maiúsculo. Então, só para a gente recapitular com o modelo que a gente acabou de desenvolver e os números daquele exemplo que eu dei inicialmente, vamos lembrar, uma população de 20 indivíduos em que a taxa de natalidade era 0,6, a taxa de mortalidade era 0,1, então N menos M nos dá R minúsculo, que é 0,5. E aí vamos pegar as fórmulas que a gente já passou por elas. NT mais 1 é igual a NT mais NT vezes R. E o ΔN, ou seja, a variação do número de indivíduos, é igual à taxa de crescimento, o R minúsculo, vezes o número de indivíduos, o N maiúsculo. Então, naquele nosso exemplo, com a população de 20 indivíduos e uma taxa de crescimento de 0,5, NT mais 1 vai ser igual a NT, que é 20, mais NT vezes R, ou seja, 20 vezes 0,5. Então, eu tenho que uma população num período NT de 20 indivíduos com a taxa de crescimento de 0,5 vai ter em NT mais 1, 20 mais 10 indivíduos, ou seja, 30 indivíduos. Mesma coisa se a gente calcular essa variação do número de indivíduos como ΔN, em que ΔN é igual a NT mais 1 menos NT, ou seja, 30 menos 20, ou seja, a variação entre o tempo T mais 1 e o tempo T é de 10 indivíduos. Eu vou chegar exatamente a essa mesma conclusão se eu pegar a fórmula de ΔN é igual a R vezes N, e eu vou ter com isso 0,5 vezes 20. ΔN aqui é a variação no número de indivíduos. Veja que assim como R pode ser menor do que zero, a variação também pode ser menor do que zero. Não existem indivíduos negativos, mas existem perda de indivíduos. Então, se o meu R, em vez de ser 0,5, fosse menos 0,5, eu teria uma variação de menos 10 indivíduos. Então, eu começaria meu estudo com 20 indivíduos e em NT mais 1 eu teria 10 indivíduos a menos, ou seja, um total de 10 indivíduos, certo? Como que a taxa de crescimento populacional, R minúsculo, pode ser negativa? Quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade, assim como a gente falou anteriormente. Então, voltando aqui para a matemática, a gente lembra que R é a taxa de crescimento populacional, também chamada de taxa de crescimento exponencial. Então, nossa equação de crescimento populacional em tempo contínuo, em que ΔN, ou seja, a variação do número de indivíduos em ΔT muito curto, por isso é uma equação diferencial, então num pequeno intervalo de tempo, a minha variação do número de indivíduos vai ser igual à taxa de crescimento da população, R, vezes o número de indivíduos na população. Escrevendo essa matemática de um jeito mais palatável, eu teria a taxa de mudança no tamanho da população é igual à contribuição de cada indivíduo para o crescimento populacional, ou seja, a taxa de crescimento, vezes o número de indivíduos da população. Essa equação vai nos levar a um crescimento exponencial da população em qualquer densidade, ou seja, independente da densidade. Para qualquer valor de R maior do que zero, a qualquer tamanho populacional, seja N igual a 1 ou 2, ou seja N igual a 1 milhão,
eu vou ter um crescimento exponencial da população. É isso que essa equação prevê. Esse crescimento exponencial da população, ele é relativamente raro na natureza, não é o que ocorre normalmente, mas a gente tem alguns exemplos. E o exemplo mais recente disso, a gente conheceu no mundo inteiro. Acho que nunca se ouviu tanto falar em crescimento exponencial como recentemente em 2020, por causa da pandemia de Covid-19. Então, esses aqui são os números de casos de Covid-19 no início da pandemia aqui no Brasil, entre fevereiro e março. E a gente vê que a gente teve um aumento exponencial no número de casos, assim como a gente teve um aumento exponencial no número de mortes nessa pandemia no Brasil. Esse gráfico e várias informações muito interessantes sobre ecologia e estatística, não apenas sobre o Covid, estão disponíveis no blog do professor Pavel Dodonov, da Universidade Federal da Bahia. O link está aqui embaixo, sugiro fortemente a leitura.